Também no índice 7, como uma forma de atenção diferente de outros casos, voltado para algo mais pessoal decorrente de algum trauma na infância, encontramos Armin Mills, uma pessoa comum que foi consumida por uma vontade avassaladora. Armin Mills, de Rotenberg, na Alemanha, nascido em Kassel em 1º de dezembro de 1961, foi considerado uma criança normal até os 8 anos de idade. Admirava as paisagens pitorescas de sua cidade natal no estado de Hesse, no rio Fulda, e brincava com animais. Esta época feliz chegou ao fim quando seu pai, descrito como um homem rígido e apático, abandonou sua mãe autoritária, que já havia se casado 3 vezes. Em pouco tempo, um de seus irmãos tornou-se padre e o outro se mudou. A mãe obrigava Armin a executar tarefas extenuantes, fazia com que usasse o macacão curto típico de Baviera para ir à escola, o que o tornou alvo de uma constante zombaria. Insistia em ir com ele aonde quer que fosse, brigava com ele em público e o chamando de inútil várias vezes. Aos poucos, o garoto afundou em um mundo de pura fantasia e criou um irmão imaginário, chamado Frank, muito parecido com o que aconteceu com Mark David Chapman, sendo sua única diferença de que Chapman tinha pessoas que o consideravam famoso e Mills apenas queria um irmão que fosse ouvinte. Mills se tornou obcecado pela história de João e Maria, principalmente com a parte em que a bruxa canibal engorda João para depois comê-lo. Armin dizia a Frank que se interessava cada vez mais pela ideia de devorar um ser humano, chegando a despedaçar uma boneca da Barbie e cozinhando as partes de plástico em uma grelha. Ele também leu muito sobre o abominável assassino em série Fritz Hartmann, o vampiro de Hanover, que matava suas vítimas, jovens rapazes, e bebia o seu sangue. Aos 12 anos de idade, Mills começou a fantasiar a respeito de comer seus amigos, para que fizessem parte dele para sempre e nunca o abandonassem. Uma solução simbólica e estranha para um rapaz solitário que perdeu a maior parte de sua família. Na vida adulta, Mills trabalhou como técnico em computação e prestou serviço militar. Durante 9 meses, foi noivo de uma mulher que, por fim, considerou Armin tão insuportável quanto a mãe. Foi como sair do chuveiro para a tempestade, diria mais tarde. Chegou a admitir que seria impossível de se casar enquanto a mãe estivesse viva. Algo irônico, já que depois de pouco tempo, a mãe de Mills adquiriu câncer, o que fez com que ele cuidasse dela com uma dedicação até o fim, na época tendo 38 anos. Novamente, não foi capaz de tolerar a perda de forma madura e realista. Armin construiu um altar em honra à mãe na mansão de 43 quartos que herdara. Todas as noites, antes de dormir, realizava o ritual de colocar uma das perucas da mãe sobre a cabeça de uma boneca. Ele bloqueou a janela do quarto dela, o que impedia totalmente a entrada de luz. Livre das amarras da mãe, tornou-se viciado em pornografia com temas sadomasochistas, aceitando a recém-descoberta homossexualidade, onde passou a frequentar bares gays e teve casos com amigos do exército. As fantasias canibais ressurgiram e, em certa ocasião, emolou um corpo decepado a partir de pedaços de carne de porco e o devorou. Em 2001, Armin decidiu que enfim realizaria a antiga fantasia de matar e comer uma pessoa. Procurando um voluntário disposto, Mills publicou um anúncio no site The Cannibal Café, um site de blogs para pessoas com fetiches canibais, atrás de um perfil entre 18 e 30 anos, de bom porte físico para ser morto e depois devorado. Recebeu resposta de vários candidatos que o encontravam em quartos de hotéis onde ceavam atos canibais, porém frustrou-se a descobrir que ninguém havia entendido que o recado era literal. Sua sorte mudou ao se deparar com uma resposta feita por um engenheiro masoquista de 43 anos, chamado Bird Brains, cujo título era Seu Jantar, onde oferecia, abre aspas, a chance de me devorar vivo. Muitas outras pessoas responderam ao anúncio, mas recuaram. Mills não tentou forçá-las a fazer nada contra sua vontade. Quando Mills, entusiasmado, convidou o homem para visitar uma fazenda que possuía, Brains respondeu, espero que me ache saboroso. O termo empregado para descrever as pessoas que nutrem esse tipo de desejo erótico de comer ou ser comido por outra pessoa é a vorarefilia, do latim vorare, que significa devorar ou engolir.
E-mails horríveis entre o canibal alemão Armin Mewes e a vítima voluntária que ele cortou, cozinhou e comeu em vídeo foram reveladas no tribunal. Abre aspas. Estou procurando contatos para comer desde 99. Sem internet não teria sido possível. Quando Mewes disse que estava fazendo espaguete à carbonara para o jantar, sua futura vítima respondeu, abre aspas, você não precisa comprar carne de novo, vai sobrar bastante. O que você vai fazer com meu cérebro? Vou deixar assim, não quero rachar sua cabeça, respondeu Mewes. Você poderia usá-lo como cinzeiro, sugeriu Brandes. Nos e-mails, lidos em um tribunal em Kassel, na Alemanha, Mewes de 42 e Brandes de 43 também se envolveram em uma conversa fiada e macabra. Abre aspas, você é fumante? Perguntou a vítima. Sim, mas meus dentes ainda estão bem brancos. Que bom, eu também fumo. Espero que você goste de carne defumada. Os dois se encontraram e depois do sexo, Millie sentiu a vontade de devorar seu novo parceiro, como o louva-a-Deus fêmea, que às vezes devora a cabeça do seu parceiro após o coito e avança com a mandíbula pelo resto da carcaça. Como analgésico, deu a Brandy meia garrafa de schnapps misturada com 20 soníferos. Vale notar que essa atitude diminui a posição de Mills no índice da maldade, pois indivíduos com maior psicopatia e sadismo não se portariam, ou pior, sentiriam prazer com a dor da vítima. Depois que os sedativos fizerem efeito, ambos concordaram que Mills deceparia o companheiro e fritaria o membro, para que ambos comessem. O ato foi gravado em um vídeo incrivelmente perturbador em que Mills tenta morder sem sucesso, antes de cortar com uma faca em meio a urros ensurdecedores da vítima voluntária. Brandes, então, tenta comer um pedaço do próprio pênis, mas acha difícil de mastigar. Mills frita o membro em uma frigideira com sal, pimenta, alho e vinho, porém queima a carne, então dá tudo pro cachorro. Enfim, Mills conduz a vítima até a banheira onde poderia sangrar lentamente enquanto assistia o filme da Disney. Depois de tentar se levantar, Brandes desmaia. Mills então o leva até um andar superior da casa. Depois de rezar para Deus e o diabo, Mills desferiu uma faca na garganta do amante. Em seguida, o suspendeu com um gancho de açougue e desmembrou o cadáver enquanto tudo era gravado em uma fita de vídeo de 4 horas. Com 20 quilos de carne congelada no freezer, passou 10 meses a saborear Brandes em várias refeições à luz de velas. Mais tarde, Mills comentaria a experiência de comer uma parte das costas da vítima na forma de alcatra, preparada com batatas e brotos. Abre aspas. A primeira mordida foi estranha, sem dúvida. Não há como descrever a sensação. Foi um desejo que cultivei durante 40 anos. Sonhava com aquilo e ansiava por isso. Naquele momento, senti realmente alcançar uma unidade interior ao comer sua carne. Ele disse que parecia carne de porco, uma opinião compartilhada por vários canibais. Curioso observar que, além de a experiência fornecer gratificação sexual a Mills, a ocasião do indivíduo lhe deu o prazer de se unir com outra pessoa, com o corpo do indivíduo se tornando literalmente parte dele. O crânio da vítima foi enterrado no quintal do assassino. Mills chamou a atenção das autoridades em dezembro de 2002 ao postar novos anúncios na tentativa de localizar uma segunda vítima. Ele disse à polícia que o estoque de carne no freezer era de porco. Ainda em dezembro do mesmo ano, ele foi posteriormente condenado a 8 anos de prisão por homicídio culposo. Em abril de 2005, o tribunal alemão ordenou um novo julgamento depois que procuradores apelaram à sentença de Mills. Entre as perguntas, os tribunais responderam se Brandes concordou com sua morte e se ele era legalmente capaz de fazê-lo no momento do assassinato, levando em conta seus aparentes problemas mentais, bem como sua ingestão significativa de álcool. Outros aspectos do julgamento determinaram se Mills matou para saciar seus próprios desejos, em particular seus desejos sexuais, ou porque ele foi convidado a fazê-lo. A primeira hipótese foi repetidamente rejeitada por Mills durante seu testemunho. Em seu julgamento, um psicólogo afirmou que Mills poderia reincidir e ainda tinha fantasia sobre devorar a carne dos jovens. 2 anos depois, expressando remorso pelo crime hediondo, foi condenado por homicídio qualificado. No entanto, um novo julgamento em 2006 fez com que recebesse a sentença de prisão perpétua. Desde então, tornou-se vegetariano. Por causa de seus atos, Mills também é conhecido como Canibal de Rotemburgo, ou Der Metzgermeister, o mestre açougueiro. Como vimos, Mills não era um torturador ou sádico. Além disso, não foi detectado histórico de comportamentos ou traços relevantes de psicopatia. Seus crimes parecem relacionados a um sentimento de solidão e intensa sensibilidade ao abandono.
Um rico mundo de fantasia, porém aterrador, surgiu desses sentimentos, além da necessidade egóica de eliminar barreiras entre ele e o objetivo de afeto, mesmo que isso significasse tirar vantagem de um indivíduo aparentemente vulnerável e autodepreciativo. Ao falar com um jornal alemão, Mills admitiu ter canibalizado Brains e expressou arrependimento por suas ações. Ele acreditou que queria escrever um livro de sua história de vida com o objetivo de dissuadir quem quer seguir seus passos. Sites dedicados a Mills apareceram, com pessoas que se anunciavam vítimas voluntárias. Abre aspas, elas deveriam ir para tratamento para que não chegue ao ponto que eu cheguei, disse Mills. Na prisão, Mills tornou-se vegetariano, acreditando que existe cerca de 800 canibais na Alemanha. O psiquiatra diz que a motivação foi menos sexual do que o desejo de preencher um vazio causado pelo fato de o pai do canibal ter abandonado o filho e o resto da família quando Mills ainda era pequeno. Mas Vilme acrescentou, abre aspas, Mills estava pensando mais nele mesmo no momento do ato, ele estava satisfazendo um sonho. Segundo a psiquiatra, o acusado publicou o primeiro anúncio na internet procurando uma vítima numa mistura de farsa e loucura, mas logo passou a levar o assunto a sério. Ele disse ao tribunal em Castle que Mills é imaturo e não tem autocontrole, e que comer carne humana serviu como uma forma de estimular as emoções dele. Ele disse que a reação de Mills durante o julgamento, que está recebendo extensa cobertura da mídia, era como, abre aspas, a de uma criança excitada com Papai Noel. Ele lembrou ainda que o réu demonstrou pouca emoção ao falar do assassinato. Abre aspas, foi como sentar em frente a um cientista que relata uma experiência, disse ele. Ele se recusou a comentar se acreditava que Mills voltaria a cometer o mesmo ato. A polícia prendeu o canibal alemão em dezembro de 2002, depois que outro anúncio procurando uma vítima para ser devorada foi publicado na internet. O julgamento começou no último dia 3. Mills confessou com detalhes o assassinato de Brains no dia 10 de março de 2001. Ele filmou a maior parte do ocorrido em vídeo. Algumas cenas foram mostradas no tribunal no início do mês. Outra entrevista indica que ele exigiu que eu imediatamente, e eu queria conhecê-lo melhor primeiro. O acusado admitiu ter matado Brand com diversas facadas no pescoço depois de anestesiá-lo com bebidas alcoólicas e remédios para dormir. Burge mentiu sobre sua idade. Ele disse que tinha 36, mas na verdade tinha 42. Mills declarou que voltou a entrar em contato pela internet com uma pessoa que queria ser comida por ele depois do crime. Ao justificar o segundo contato com uma vítima potencial, Mills afirmou que as carnes da primeira vítima tinham acabado rapidamente. O acusado diz que comeu cerca de 20 quilos da carne do cadáver de Bird Juden durante suas refeições regulares. O ato de comer os restos mortais deu sentido à morte, já que o corpo não foi jogado fora, disse o alemão. A justiça alemã apresentou trechos do vídeo em que Armin Mills filmou a morte e o esquartejamento da vítima. O juiz decidiu proibir o acesso ao público a essa parte do processo. A promotoria do tribunal de Kassel, na região central da Alemanha, acusa Armin Mills de ter cometido assassinato por razões sexuais, já que ele declarou que o esquartejamento o excitou. Armin não foi julgado por canibalismo, que oficialmente não era um delito na Alemanha. Armin termina dizendo, abre aspas, se eu tivesse ido a um psiquiatra há alguns anos, provavelmente não teria feito o que fiz.